Dri ao quadrado. Conversando sobre oncohematologia de forma simples e leve. Olá, eu sou a Adriana Pena. E eu sou a Adriana Schelliger. E hoje você está aqui no Tri ao quadrado e no Pulse. No Pulse. A gente participou desse evento aqui da Roche sobre linfoma difuso de grandes células B. Pulse, Ciência em Movimento. Isso aí. Muito bom. Muito bom, palestras de alto nível, palestrantes internacionais, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, muitos palestrantes brasileiros relevantes. E a gente vai agora trazer um resumo, né, Dri, do que a gente achou mais interessante nesse evento. Teve muita coisa interessante. Foi bem intenso, que foi a manhã toda, mas a gente começou ontem falando no jantar de abertura com o Dr. Dai Shihara, do MD Anderson, sobre justamente uma nova perspectiva do diagnóstico e acompanhamento a partir de biópsia líquida, DNA tumoral circulante, avaliação de DRM, que é uma coisa que vem surgindo em algumas patologias oncológicas de tumor sólido e agora na hematologia também. É uma visão muito futurística, digamos assim, mas eu acho que traz uma dimensão de que nós estamos caminhando para definir melhor, primeiro, que tipo de doença a gente está lidando, sabendo que linfoma é uma doença muito heterogênea, e como a gente pode acompanhar, eventualmente, observando justamente o DNA tumoral circulante com um mínimo de informação. É muito interessante. Eu acho o DNA circulante uma coisa super... Quando surgiu no Hodgkin há muito mais tempo, né, do que surgiu no difuso, eu já achava aquilo assim incrível, né? Você conseguir detectar o DNA do tumor circulando no corpo, né? É a prova de que realmente o linfoma não está só ali naquele lugar onde a gente vê no PET, a gente vê na tomografia. Então, eu acho que é um avanço enorme. Talvez a gente ainda demore muito tempo, né? Que nem a gente viu com o PET, né? A gente demorou muito tempo, a gente viu os PETs nos congressos e falava de PET, como é que a gente vai usar o PET, e a gente está hoje na era de fato usar o PET como um grande marcador prognóstico, né? Como um grande instrumento na nossa prática clínica diária. Pode ser que o DNA circulante chegue, pode ser que não chegue enquanto a gente está ainda fazendo muita coisa, mas eu acho assim, eu fiquei muito impressionada com as palestras sobre ctDNA, achei que era um assunto assim que a gente tem que falar, e com as novas classificações moleculares, né, do linfoma difuso de grandes células B. Eu já vim estudando isso há alguns anos, e que já não é uma coisa nova de tentar identificar... Para além da célula de origem. Além da célula de origem, a partir de painéis moleculares, identificar subgrupos de difuso de grandes células. A gente vê que existem alguns mais agressivos, uns que infiltram mais o sistema nervoso central, uns que vão melhor com a terapia que a gente tem há muitos anos, que é o R-CHOP, outras precisam de incorporação de novas drogas, como o Pola-R-CHIP. Então, eu acho que é extraordinário a gente poder ver que, enfim, agora nós temos uma classificação que vai abranger, e provavelmente na WHO, na próxima, da OMS, que é a 6ª edição, isso já deve estar incorporado. Aparecer, exato. Outra coisa que eu achei uma discussão muito relevante foi uma discussão de caso clínico que a gente viu, né? A primeira discussão de caso clínico que teve foi trazendo como que a gente traz para o nosso dia a dia essa mudança de fazer a terapia de primeira linha, que a gente faz há 20 anos, e fazer uma nova terapia de primeira linha, né? E em que pacientes isso faz sentido. Então, a gente olhar para além do que a gente já sabe, né, que faz sentido no paciente que é ABC, para além do GCB, mas que talvez faça sentido em outros pacientes que têm algumas características de doença que talvez tenham marcadores moleculares de interesse para novas drogas, para novos alvos terapêuticos, anti-CD79, enfim. Então, eu achei essa discussão de caso clínico muito interessante para a gente trazer para a prática clínica mesmo o que a gente vê nos eventos, né, Adri? O que a gente fica angustiado muitas vezes, né, no evento, assim, tá bom, como que eu vou... Né, o começo do evento vai ser, como que eu vou colocar esse ctDNA na minha vida? Não vou colocar. Mas como que eu vou colocar uma nova primeira linha no difuso de grandes células B, que eu acho que é uma coisa, assim, que a gente está fazendo já,
diferença. E está fazendo diferença na vida dos pacientes, Com certeza, de fato, com né? certeza. E eu acho que em seguida dessa sessão, teve a sessão que eu achei muito interessante, foram 3 temas, um falando sobre a jornada do paciente com doença recidivada ou refratária no serviço público, que é a nossa principal realidade, o difuso grande célula recidivada ou refratária no cenário do privado e, por fim, a Quanto apresentação custa, né? do que realmente isso impacta financeiramente, né? Então, achei muito importante, porque tanto o Rafael Gaiola, que falou do SUS, quanto eu, que falei do privado, e depois o Samir, que falou de custo, a gente mostrou que existem gargalos, gaps, dificuldades em todas as áreas. Na jornada como um todo, né? Como um todo. Eu acho que é isso, assim, no SUS a gente tem o gap e a gente já conversou, né, aqui quando a gente sentou com o Rafael e com o Samir para conversar, a gente conversou a respeito de, né, o SUS, para além de não ter a droga, de não ter o tratamento, da gente não conseguir adicionar essas novas drogas, a gente tem um gargalo de acesso a diagnóstico, patologia adequada, estadiamento, rapidez de diagnóstico, rapidez de início de tratamento, né, para além. E que no privado a gente tem ainda um gargalo, né, de acesso mesmo. Acesso. E também de velocidade. Porque há uma falsa impressão, falsa ilusão de que pelo fato de o paciente estar no setor privado, vai ter tudo. Vai ter tudo. Na realidade, ele vai ter acesso, mas você tem a barreira do custo, que eles podem dizer não, mesmo que esteja aprovado, a barreira da aprovação, o doente com uma doença refratária recidivada não pode esperar, então você não pode eventualmente fazer uma terapia CAR, porque o doente não vai aguentar esperar até a terapia chegar, ou mesmo o local, o centro qualificado, isso tudo mostra que mesmo que seja no setor privado, existem ainda barreiras para assim, que o gargalo vai ser muito grande. Exato. E acaba que o número de pacientes que realmente têm acesso à inovação ainda é muito pequeno no nosso país. E uma das palestras que eu achei assim incrível é o trabalho que o Samir fez, né, em relação a colocar o tratamento certo na hora certa. Exatamente. Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que ter quando a gente fala de tratamentos de alto custo. Porque a gente fica nessa coisa, mas o tratamento é caro, então... Sim. Mas o tratamento caro, se a gente colocar no momento certo, ele é economicamente viável. Então, vou dar ele evita desperdício de dinheiro. Vou dar um exemplo. O meu primeiro doente que eu fiz terapia CAR, é um linfoma recidivado e refratário, primariamente refratário. O doente não conseguiu ir para o transplante, ele fez em 3ª linha, ele tem 3 anos em resposta completa. O que aconteceu nesses 3 anos? O doente não fez uma nova terapia, não aumentou o custo, porque ele, na realidade, ele está com a doença totalmente controlada. Ele voltou à sua atividade física e social normal, ele joga tênis 3 vezes por semana, ou seja, é isso que a gente quer. É isso. Muitas vezes você vai colocar de volta esse doente no mercado de trabalho, Exato. Gerando renda de volta. Exatamente. Então, são muitas questões que são envolvidas nessa discussão, né? É isso aí. E outras discussões que a gente teve também é em que momento e qual bispecífico utilizar, né, Dri? Exato. Como que a gente vai utilizar os bispecíficos. Em combinação, e eu acho, monoterapia. E eu acho fantástico que quando a gente começou a falar de bispecífico, parecia uma coisa tão longe, né, Dri, da nossa realidade. Hoje a gente está falando... Hoje a gente está falando de mais de um bispecífico, de mais de uma oportunidade de tratamento. Temos que acabar. Então, eu acho que o evento trouxe um monte de inovação, um monte de coisa que a gente pode levar para a nossa prática clínica. Isso mostra que a ciência em movimento está, em médio e longo prazo, em inovação e qualidade de vida, resposta... Possibilidade de cura. Positivo. Exato. Excelente evento, né, Dri? Muito Esperamos bom. que vocês gostem. Vamos aguardar o do ano que vem agora. Exato. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau.